Alô, pessoal, estamos aqui novamente para o canal Uma Luz para a Fisioterapia, dando continuidade ao mecanismo de lesão, etapa 2. Vamos estudar? Então, dando continuidade à primeira parte do mecanismo de lesão, falamos agora dos fatores fisiológicos, etapa 2. Vamos lá, então. Lesão tecidual. Como acontece isso? Então, nós temos vários processos fisiológicos que geram uma lesão tecidual. Então, a inflamação é uma resposta ao organismo a alguma agressão. Então, é um processo patológico generalizado que afeta os vasos sanguíneos e os tecidos adjacentes. Então, existe no quadro de inflamação vários detalhes, como são 5, na verdade, detalhes: dor, calor, rubor, edema e perda de função. Então, se você tem dor, a região está quente, está avermelhada, está inchada e você tem dificuldade de fazer movimentos quanto você fazia, então você tem um quadro inflamatório instalado. Uma lesão óssea, uma fratura. Uma fratura, quando diagnosticada, pode ser classificada de várias maneiras, porém os seguintes fatores costumam ser levados em conta. Então vamos lá. O local da lesão, primeira coisa, né? Onde foi que aconteceu o problema. As fraturas podem ser classificadas como conformidade com a sua localização, como fraturas diafisárias, ou seja, fraturas mais próximas ao tronco, as epifisárias, na verdade, na região de crescimento, e as metafisárias, são regiões intermediárias. Como é a extensão da lesão, por exemplo? A fratura pode ser completa ou incompleta. Incompleta são aquelas que o pessoal chama de fissura, tá? É uma fratura incompleta, ou seja, ela não atravessou de ponta a ponta no osso. E a completa quando ela atingiu extremidade a extremidade. Dependendo de um dano atravessar completamente todo o osso ou acontecer apenas parcialmente a estrutura óssea. A configuração. Nos casos que existe apenas uma linha de fratura, o formato da linha pode ser transversal, oblíquo ou espiralado. São os tipos de fratura existentes. Isso também vai depender do quê? Do mecanismo que você realizou esse problema, que gerou esse problema da fratura. Quando existe uma linha de fratura, esta pode ser classificada como fratura cominutiva ou em asa de borboleta. Ela tem um fragmento em formato de asa. Ou cominutiva, em vários fragmentos. Então aqui nós estamos vendo vários tipos de fratura, uma fratura transversa, que é a mais comum, uma longitudinal, né? Uma exposta, ou seja, o que é uma fratura exposta? É aquela que passa para o meio externo, ela ultrapassa músculo, pele, estruturas para o meio externo, onde você observa o osso. A fratura desviada, a fratura espiralada, que é uma fratura de torção, uma fratura simples e uma fratura cominutiva, aquela cheia de fragmentos. Relações de fragmentos. Os fragmentos do osso podem ser, ou não, ter sofrido algum desvio. No caso do desvio, o deslocamento dos fragmentos podem ocorrer de muitas maneiras, incluindo a angulação, rotação, separação, que é a distração, ou seja, a separação entre elas, a superposição, que é a que a gente chama de fratura cavalgada, ou mesmo desvio lateral. As relações ambientais. As fraturas, até mesmo quando deslocadas, podem permanecer dentro do ambiente interno do corpo. São denominadas fraturas fechadas, que é o caso aqui que nós estamos observando desse lado aqui, nessa imagem. Ou aquelas que perfuram a pele e o osso, no caso, uma fratura exposta, tá? Então, ela transgride o nosso organismo e ela fica visualizada na parte externa do nosso corpo. As complicações. Algumas fraturas são acompanhadas por pouca ou nenhuma complicação. Entretanto, algumas apresentam algumas complicações. Então, vamos ver agora, então, quais são essas complicações. As complicações podem ser imediatas, como lesão cutânea, vascular, neurológica, muscular ou visceral, que são as fraturas, geralmente, as fraturas com deslocamento, são fraturas até expostas. Pode haver necrose do tecido, que se não for tratado adequadamente, infecção, tétano, pneumonia, isso gerado pelo tratamento inadequado. Pode haver também problemas tardios, como osteoartrite, pelo mau posicionamento, o distúrbio de crescimento, quando as fraturas são epifisárias em jovens, a osteoporótica pós-traumática por movimentos inadequados e até refraturas, ou seja, a repetição da fratura.
Os fratores etiológicos, os exemplos clássicos dessa fratura podem ser, primeiro, microfraturas por uso repetitivo, movimentos repetitivos no esporte, na atividade que você realiza. Também podem ser fratura por estresse, é muito comum em atletas acontecer isso, corredores inclusive. Um outro fator, os distúrbios inflamatórios, nós vimos agora há pouco, dor, calor, rubor, edema e perda de função. Um outro fator, as doenças ósseas, as osteoartrites, as osteomielites, inclusive, os tumores ósseos e as anormalidades congênitas, né, que podem vir a ser, a pessoa nasce com esse problema. E, por último, as fraturas patológicas relacionadas a algum tipo de tumor, um câncer. As lesões combinadas podem ter causa associada ou serem causadas por outros tecidos. Múltiplas fraturas e lesões do tipo fratura luxação, que é muito comum em tornozelo, por exemplo, joelho, tá? São lesões chamadas de combinadas. Elas podem ser divididas em 3 fases. Primeiro, um quadro inflamatório, a fase da consolidação da fratura, que é natural, ou a inflamação é uma coisa natural do organismo. Nós temos que ter o quadro inflamatório, por quê? Porque a inflamação, ela acaba gerando uma amostra do nosso organismo que alguma coisa está errada. A união inicial das extremidades ósseas pode acontecer também, e a remodelagem do calo. Essa remodelagem ela acontece com o movimento. Os músculos, as estruturas que envolvem a articulação e o osso, elas funcionam como uma lixa, elas vão moldando aquele calo. É uma coisa que me fala sempre, é mais fácil fraturar no osso do que fraturar um calo ósseo, tá? Fraturar a fratura. Então, aqui como acontece, um osso normal, o hematoma ocasionado pela fratura, o calo ainda em processo de amolecimento, o calo endurecendo, ou seja, a reposição e a consolidação de estruturas ósseas que vão se depositando ali para reformular aquele osso, e a formação do calo ósseo, e depois vem a remodelação. Essas estruturas que ficam arredondadas ao redor do osso, elas são remoldadas pelo próprio organismo. Logo após a lesão, se forma um hematoma, ou seja, um acúmulo de sangue, porque os tecidos também sanguíneos, ou seja, os vasos também se rompem. Dentro de 3 dias, em média, as células mesenquimais, as células de reparação, chegam à área e produzem um tecido fibroso, que envolve as extremidades ósseas fraturadas. A camada externa do material fibroso começa a formar um novo periósteo. O periósteo é a camada de revestimento periférica do osso. Até este ponto, as fraturas estáveis e instáveis reagem de maneira semelhante. Porém, entre 3 a 5 dias, após uma fratura ou grau de estabilidade, influencia as etapas subsequentes da consolidação. Então, é importante, às vezes, numa imobilização, seja por gesso ou seja por algum fixador, isso seja colocado de uma maneira adequada para não causar nenhum tipo de comprometimento no indivíduo. Cartilagem articular. A lesão de cartilagem articular pode comprometer profundamente a função da articular normal e, nos casos avançados, pode tornar necessária uma prótese articular, né? Uma artroplastia, por exemplo. As cargas articulares excessivas acarretam 3 tipos de dano. Então, primeiro, a perda das macromoléculas da matriz cartilaginosa, alteração macromolecular e lesão de estrutura chamada de condrócitos. O segundo, dano isolado da própria cartilagem articular. Forma uma fratura condral, lacerações e formação de retalhos, ou seja, a má formação daquele tecido. O terceiro aspecto é a lesão da cartilagem do seu osso subjacente, uma adição conhecida como fratura osteocondral. Ela fica deformada, tá? A fibrocartilagem funciona como um tecido transicional nas junções osteotendinosa e osteoligamentar, facilitando a distribuição das forças no local de inserção e reduzindo o risco da lesão. A lesão das estruturas, no caso dos tendões, pode impedir o movimento das funções normais. Uma lesão, por exemplo, na imagem mostrada, que é uma lesão do tendão do calcâneo, antigamente chamado de tendão de Aquiles, tá? Isso já não acontece, essa nomenclatura, desde o ano de 1999, é tendão do osso calcâneo. A lesão dos tendões pode resultar de um insulto direto, como observado comumente nos tendões da mão, nos tendões que são lacerados em implementos cortantes. Bom, a tendinite em si pode acontecer isso aí. O uso indiscriminado de alguns medicamentos, principalmente os hormônios, que as pessoas estão usando hoje em algumas regiões para aumentar a massa muscular, também pode gerar uma lesão de tendão, uma ruptura. As lesões das unidades músculo-tendinosas,
denominadas distensões. As distensões são comprometimentos musculares e lesam também os tendões. Então, o tendão da distensão, nós temos que ter uma preparação e um tratamento um pouco prolongado, às vezes 30 dias ou mais, porque o processo de reparação do tecido, apesar de ser muscular, em grande parte, mas o tendão também é afetado, ele demora um pouquinho. Então, eles podem ser graves quando demonstram ruptura estrutural completa, hipersensibilidade acentuada e déficits funcionais, que tornam necessária tipicamente uma intervenção cirúrgica. Às vezes o rompimento total, o músculo se rompe. Então, olha só, olha o caso aqui de uma ruptura dos gastrocnêmios, o gastrocnêmio lateral. Grave, né? E tem que sofrer um ato cirúrgico para a recomposição, mesmo ele parecendo que ele está ainda ligado, mas muitas estruturas foram rompidas ali. A sobrecarga repetitiva de um tendão pode dar origem a uma resposta inflamatória, uma tendinite. Tendinite do ombro, tendinite no joelho, tendinite no calcanhar, nos músculos, né? Nos tendões em si. O ligamento. A lesão de ligamento, denominada entorse ligamentar, pode comprometer a capacidade estabilizadora do ligamento e afetar a sua capacidade de controlar os movimentos articulares. Então, o ligamento por uma entorse, por exemplo, do tornozelo, uma entorse de joelho, né? E é comum uma entorse em inversão, que é o caso observado aqui na imagem na parte superior, tá? Em 90% dos casos é muito comprometedor. Isso quando não atinge graus elevados, como uma fratura, por exemplo. Então, pessoal, é importante o entendimento das lesões, os mecanismos, os problemas articulares, musculares, ligamentares que afetam o organismo humano. Faço as perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei com toda certeza. Lembrando que tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para a compra de alimentos para crianças carentes. Ajude a quem tem fome, pessoal. No mais, luz e paz a todos. Até o novo vídeo.